Sabe aquela história em que você dá a mão e a pessoa quer levar o braço? Então, essa foi a experiência que o nosso convidado, Gilberto, viveu lá nos Estados Unidos. E nesse segundo episódio, ele vai dar continuidade desse perrengue. É bem rapidinho, é depois da vinheta. Não saia daí! Muito bem-vindos, Brazucas, para mais um episódio do Fala aí, Brazuca. Agora nós vamos dar continuidade a essa história com o Gilberto. Ele que já morou nos Estados Unidos e que retornou e está contando a sua experiência. Na primeira parte dessa conversa, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar um card aqui, ó. Você clica ali, assiste o vídeo dele, mas volta aqui e continua ouvindo a segunda parte. Ele vai falar sobre o retorno, como que foi essa adaptação aqui também no Brasil. Afinal de contas, foram mais de 10 anos vivendo lá no estrangeiro, lá na terra do tio Sam, e agora está aqui, de volta ao Brasil. Quais são as suas expectativas, quais são as suas experiências, o que ele trouxe na bagagem. E agora eu queria conversar um pouquinho mais assim, sobre a sua relação com o brasileiro. Atualmente, nós temos em torno de quase 2 milhões de brasileiros vivendo nos Estados Unidos, né? Uma população muito grande. E eu acredito que você tenha convivido com alguns. Como é que foi isso? Como é que é a comunidade brasileira lá nos Estados Unidos, nas cidades das quais você viveu? A convivência é boa lá, né? Assim, eu posso falar por mim, não posso dizer por todos. Era uma convivência boa, mas assim, sempre em qualquer sociedade, em qualquer grupo, vai ter alguém que pensa diferente ou tem um caráter duvidoso, né? Mas isso não corresponde à minha pessoa e nem dizer nessa questão. Mas assim, era muito boa. Eu tinha muito brasileiro bom, que tem uma visão de mundo legal, que vivia no país também, passou pela mesma situação, que vivia lá há muitos anos. Que ajudava, tinha apoio de outras pessoas. Eu morei em casa de família nos Estados Unidos lá nos últimos anos, né? Acho que eu fiquei lá até em 2011, eu acho que em 2008 parece. Eu morei numa casa de família que eles nem me conheciam. Sim, conhecia que eu falo assim, eles aqui do Brasil, né? Eles eram de Minas Gerais também, era da mesma igreja que eu participava, e eu fui morar com eles, eu morava na casa deles. E eles me tratavam como filho deles. E era tão constrangedor, porque era a forma que eles cuidavam de mim era muito constrangedor, porque era muita gratidão, sabe? Pessoas que eu morei na casa deles, eles tinham 3 filhos. Acho que uma era casada, uma filha era mais velha, era casada, e tinha mais 2, um casal. Acho que a menina deveria ter uns 20 anos, 21 anos, não lembro mais. O menino acho que tinha uns 17 anos. E assim, eu convivia dentro deles, eles me tratavam como era Sueli Simão, o nome das pessoas que eu morei na casa deles. E aquela coisa assim, eles vinham pro Brasil passear e eu ficava na casa deles sozinha. Olha, você vê, eu ficava na casa deles sozinha e tinha aquela coisa assim de... Os filhos dele estudavam, a filha dele, não lembro se estudava, mas acho que fazia college. Eu ficava com eles sozinho, imagina, eles não me conhecer, me deixava não cuidando, mas junto com os filhos deles. E além, eu era homem e eles tinham uma filha de 20 anos, cara. Então, assim, essa confiança era tão grande que às vezes ela me incomodava, sabe? Mas, assim, no geral, sim. Mas também já tive uns perrengues já também com brasileiro. Eu ajudei uma pessoa uma vez, quando eu cheguei lá, na verdade. E eles foram morar no apartamento com nós, que nós eram 4 homens que dividiam uma casa. E ele foi morar com nós nesse apartamento e ele estava precisando de ajuda. E no final disso tudo, ele roubou a minha carteira com dinheiro e estavam os meus documentos pessoais. Só no meu passaporte que não, mas os meus documentos pessoais estavam junto. E eu fiquei sem documentação pessoal lá, mas sim, essa parte não fazia muito falta, porque eu tinha um passaporte, né? E aí não senti, mas assim, essas coisas eu já tive perrengue com brasileiro que deu esse prejuízo. Eu ajudei ele por outra face, né? Mas no geral, sim, tem pessoas boas, maravilhosas. Eu não posso dizer que é ruim, não. Gente, chocada, hein? Você dá a mão, a pessoa quer o pé, aliás, quer a carteira, né? E o dinheiro que tá dentro. E aí, como é que foi? Você ficou sem documento? O que você se virou ali? Existe alguma possibilidade de alguém recorrer? Porque
Pelo que eu entendi, você estava ilegal ali. Então, quando acontece algo semelhante a isso, você corre para algum lugar? Você tem como pedir um auxílio, uma ajuda? Não, na verdade, essa documentação brasileira, a gente não precisava dela lá, que ela não servia, né? Mas assim, se eu precisasse como eu fiquei com o passaporte, mas se eu acaso tivesse levado o meu passaporte, lá tem um consulado, eu morava perto do estado que eu morava, que era Massachusetts, tinha o consulado, então assim, eu tinha acesso a eles para fazer um novo passaporte, tirar uma documentação de novo, não a segunda via do meu documento de identidade, porque isso não ia ter condições, mas eu podia tirar um passaporte de novo. Mas tinha a questão também, assim, que eu mesmo, na época, eu não tinha CNH, e eu só dirigia lá com passaporte, sabe? Não tinha CNH. E depois, com o tempo, eu consegui tirar CNH lá. Num estado lá, tirava CNH para indocumentados. E eu consegui tirar minha CNH lá. Mas ela venceu, né? Quando ela venceu, eu já não podia renovar. E eu já não consegui mais ter a CNH. Eu continuei dirigindo o carro só com passaporte. Mas, assim, eu nunca fui parado pela polícia. 10 anos, na verdade. Não, na realidade, assim, tem algumas coisas que eu particularmente não entendo, assim, de verdade, quando você fala dessa questão de andar sem CNH. A minha experiência maior foi na Inglaterra e também vivi ali 3 meses na Espanha. Na Inglaterra, eu sei que existem pessoas que também andam sem CNH, eu sei que conseguem algumas coisas assim, mas agora, pelo menos estou falando no contexto 2024, 2025, as coisas têm ficado muito complicadas. Em relação ao passaporte, em 2020, quando nós fomos para lá a primeira vez, a gente andava com o passaporte até acontecer uma situação, é uma situação um pouco longa. Uma terceira pessoa que não tinha muito relação conosco, estava lá de passagem, foi para um congresso, e a gente também tinha uma outra pessoa que estava nesse congresso, aí marcaram de se encontrar, e essa pessoa não chegou. E esse nosso amigo estava conosco, né? Tava eu, meu irmão, ele, a filha. E essa outra pessoa que deveria se encontrar conosco não apareceu e a gente começou a ficar preocupada. E a gente foi embora, foi pro hotel, eles foram pro hotel, nós fomos para casa. E no meio do caminho ela liga pedindo milhões de desculpas, mas que ela estava no consulado, ela tinha sido furtada, né? Levaram a documentação dela, o passaporte. E o detalhe é que ela ia viajar no outro dia de manhã. Então o drama era isso, ela tinha que embarcar, mas o único documento válido para ela tinha que voltar para Portugal. O único documento era o passaporte, ela não tinha esse passaporte, então foi uma burocracia muito grande. Aí nós fomos até o consulado, logo, né? E aí eu lembro que a orientação do consulado é que a gente não andasse com o passaporte. Que eles tirassem uma foto, deixasse sempre no celular, mas que ele ficasse muito bem guardado, porque realmente o transtorno era mais difícil. Você ser pego sem documento nenhum, né? Era muito mais fácil de lidar com essa situação do que você perder esse documento, principalmente a gente que estava ali como turista, ia ter que voltar logo. Então foi uma experiência que ali logo nos 10 primeiros dias nossos em Londres eu levei para a vida, né? E eu acho interessante. Só que assim, eu confesso que não sei se eu sou muito Caxias, muito certinha, muito cagona, sei lá o nome que se dá pra isso, mas eu não tenho essa coragem, eu não sei andar sem isso, não consigo fazer isso, não consigo fazer isso, mas eu acho que às vezes esse medo também me impede. Novamente aqui eu tô falando que é a minha experiência e eu não tô julgando ninguém, tá? Então, Brazuca, se você vive dessa forma, se você consegue, aproveita, né? Viva a sua vida na intensidade, da forma como você acredita que seja possível viver, tá bom? Porque os Estados Unidos, ele é dividido em 50 estados e tem a lei independente. Então, assim, é por isso que é Unidos, né? Estados Unidos, é União de Estados. Aí a forma de leis dos Estados Unidos é diferente. O governo federal ele só pode atingir algumas partes, e ainda algumas partes para ele fazer, ainda precisa liberação do Estado que ele vai aplicar aquela lei, ainda precisa uma liberação. Por isso que assim, nessa questão imigratória, alguns estados não aceitam a questão da ICE, né, que é a polícia que domina essa área, né, que é a questão migratória. Eles não aceitam assim, essa combata, que eles vão lá e pegar imigrantes ilegais, ficar lá dando em cima, correndo atrás.
Aí eles não aceitam e assim, eles não liberam a polícia do estado a fazer isso. Eles não... Alguns policiais podem chamar a migração por conta própria, mas ele não é liberado para isso, sabe? Então assim, é muito diferente do nosso. É por isso que eles é primeiro mundo. Sobre o nosso papo aqui, você fala dessa questão do apoio do consulado. Você acha importante esse apoio? Você via que realmente os consulados, a embaixada brasileira nos Estados Unidos dava essa atenção para o imigrante, para o brasileiro que estava nos Estados Unidos? O consulado tem uma grande... apoia muito nessa questão de documentação. Só a questão, sim, burocrática em questão, como sempre, para coisa brasileira, né? Você tem que marcar horário, você tem que... Porque a demanda é grande, mas eles não têm uma grande equipe para suprir essa demanda que está tendo. Mas eles se você quer tirar o passaporte, há brasileiros que moram lá e têm filhos, tem que tirar o passaporte para vir para o Brasil, passear. Mas tem aquelas questões também, assim, do brasileiro em si deixar para a última hora, né? E aí entra aquelas correrias, aqui não consegue rápido, porque tem as demandas, mas sempre eles vão suprir algumas coisas. Sempre vai ter alguma coisa indesejada, que sempre acontece, mas talvez nem sempre é só questão do consulado. O consulado consegue suprir algumas situações, mas talvez o problema é nós brasileiros, que deixamos as coisas para a última hora. O Gilberto toca um pouco nesse assunto, né? Brasileiro sendo brasileiro em qualquer lugar do mundo, né? Afinal de contas, a gente tem essa alegria, essa resiliência, essa coragem, mas tem coisinhas que a gente também pode melhorar. E a gente que já viveu fora, a gente que conhece pessoas que viveram fora, sabe que tem, né? Coisinhas que podem ser mudadas sim, com certeza. E voltando a falar um pouquinho também, eu gostaria que você abordasse um pouco, Gilberto, sobre a questão da sua relação com a família. Hoje a gente tem tecnologia, hoje está aí a internet, né, fazendo videochamada, enfim, mas naquele contexto, naquele período, como que era? A comunicação lá, na época que eu morava lá, a gente não tinha essa conexão, né? Hoje é ao vivo, né? Em qualquer lugar que você estiver, você vai falar com alguém ao vivo pelo WhatsApp. Naquela época você não tinha, era tudo ligação via telefônica, não via internet. Então era caro. A gente tinha que falar com a família da gente aqui, a gente comprava um cartão lá, pagava $5, $10, na época 15, até depende do tanto que você ia falar. Um era 20 minutos, outros era 50 minutos, depende. E aí a gente falava com os pais dos nossos parentes aqui, né, amigos, assim. Às vezes a gente falava, no começo a gente falava mais, porque a gente tá com a solidão, aquela coisa num país diferente. Mas depois, assim, aí foi aumentando mais a facilidade, porque assim, o acesso à internet, a telefone celular não era assim tão grande. A gente tinha, se tivesse condições, tinha, mas não era igual hoje. Mas com o tempo foi ficando mais fácil, né? Talvez a comunicação com meu pai aqui tinha celular rural, porque meu pai mora no sítio, e aí eu tinha celular rural que eu comunicava com ele. Mas era assim, não era aquela coisa assim, como hoje. Hoje eu acho muito rápido. Depende do lugar que você está em qualquer lugar comunicando com outra pessoa, em qualquer lugar do mundo. Mas, assim, tinha essa dificuldade naquela situação de telefone. É interessante você citar sobre essa comunicação com o Brasil. E mesmo que você estivesse vivendo num país onde havia tecnologia, aqui no Brasil não tinha toda essa tecnologia de comunicação. E eu creio que isso se tornava um desafio, né? A questão era também. Eu morava num país que tinha a tecnologia muito avançada, mas meu país não. Meu país era sempre um pouquinho atrasado mesmo, né? Essa diferença era tão grande que quando eu cheguei aqui, lá já estava bem adiantado, eu cheguei aqui e parecia que eu estava voltando para o país da forma que eu saí. Bom, você começa a tocar num assunto que é o que eu queria tratar, a essência desse episódio, né? Decisão de voltar. Como é que foi essa decisão? Teve alguma coisa específica que te levou a voltar, deixar os Estados Unidos, vir para casa? E como é que foi esse processo de adaptação? A minha volta foi em questão assim, eu não pensava em voltar. Eu sempre tinha um sonho americano, né? Aquela coisa de morar nos Estados Unidos, ter a minha família lá, ter green card e ser cidadão americano e morar nos Estados Unidos. Mas só que a palavra do Senhor fala que a gente cria sonhos ou cria alguma expectativa, mas quem dá o carimbo final é Deus. Então, o meu sonho era esse, mas Deus tinha outros propósitos, né?
E aí chegou um tempo que as coisas começaram a ficar de uma forma que eu tinha que comecei a pensar, não, eu acho que eu tenho que voltar. E aí eu voltei pro país, foi uma história mais comprida, mas assim, eu fiquei uns 2 anos para tomar essas decisões. Eu comprei a passagem, chegou no dia eu não vim embora, adiei ela por mais um ano. Aí eu fui me adaptando àquele pensamento, né? E chegou o dia eu vim embora pro Brasil. Só que a minha adaptação no Brasil foi mais difícil do que quando eu cheguei nos Estados Unidos. Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos eu tinha sonhos. Eu tinha 21 anos de idade, eu cheguei com só sonhos. Conquistar o mundo, né? E quando você volta para a realidade de onde você saiu. E assim, na verdade, a adaptação não é muito boa, porque quando você sai de algum lugar, a sua mente ela para naquele local. E ela fica ali, você tem a visão do seu país como aquele que você largou. Quando eu voltei, já não era o mesmo país, já é um país diferente, já uma forma de pensar. Aquelas pessoas que você deixou criança já eram adultos, era pai, era mãe, mas assim, não foi muito fácil não. Eu mesmo assim, para esquecer os Estados Unidos, eu não assistia filme de jeito nenhum. Eu não gostava de assistir filme americano, porque aí eu ia ver os lugares que eu morei, outros lugares que eu passei. Eu não gostava de falar com meus amigos nos Estados Unidos, porque eu queria esquecer os Estados Unidos, porque eu não, a pior coisa é o coração num lugar e a sua mente em outro. Então eu evitava essas coisas. Mas não foi, a adaptação não foi legal, não. Sim, hoje eu falo dos Estados Unidos, para mim, como uma coisa assim do passado, uma oportunidade que Deus me deu ali. E hoje eu não tenho essa questão assim, eu quero morar nos Estados Unidos. Não. Se um dia eu tiver uma oportunidade, quero ir lá passear, ver meus amigos, ver o lugar que eu fui feliz. Teve tristeza, mas teve felicidade também. Mas assim, agora, como moradia, não. Mas assim, a gente nunca sabe, né? Mas hoje não. Não que eu tô falando que o meu país é muito bom de morar, né? É um país tropical, as coisas assim. Mas assim, quando você volta para casa, independente de onde seja, é sua casa, né? Realmente esse processo de adaptação assim é complicado, né? E aí você fala sobre essa experiência de coisas que a gente viveu fora e chega aqui. E não é porque é melhor, mas a gente sabe que existe a possibilidade das pessoas viverem de forma um pouco mais harmônica, né? Quando a gente volta. Assim como a gente sente falta de outras coisas quando a gente tá lá, né? Por exemplo, do afeto do Brasil, né? Chegar, abraçar. E aí eu queria falar um pouquinho mais também, assim, ó. O que o Gilberto é hoje, depois que passou pelos Estados Unidos? Primeiro eu já fiquei mais velho, né? Já não é o mesmo pensamento. Eu aprendi na vida muito. Deus me deu a oportunidade de conhecer ele lá. Esse presente aí, valeu toda a minha ida para os Estados Unidos. E hoje, assim, a nossa vida é por etapas. De 10 anos você vai tendo uma forma de pensar, sabe? O Gilberto de 2001 não é nada que é o Gilberto de hoje. Aquele Gilberto de 2001 era um Gilberto que só tinha a saúde e muito sonho, né? Não que eu não tenha sonho hoje, mas hoje os meus sonhos são diferentes. E a forma de ver a vida, e que os Estados Unidos me deu oportunidade também. Oportunidade de crescer, de mente, financeiramente. Mas assim, a melhor coisa que eu aprendi nos Estados Unidos foi a ver o mundo de uma forma diferente. Sem uma forma de não ser manipulado para pensar igual um grupo de pessoas. Não quer dizer que a gente não pensa como um grupo de pessoas, porque quem está numa sociedade vai ser influenciado por alguma forma de pensar. Mas com os pensamentos mais livres, sabe? Sem prisão, tem aquela coisa de vitimismo. O pior problema da gente é o vitimismo. E eu aprendi isso, que eu posso, algo que Deus permitir e eu tiver força, eu posso querer, sonhar, posso realizar. Eu não dependo da cor nem do credo, eu dependo que Deus tem para mim. Eu tenho que confiar no que Deus tem para mim. Se eu trabalhar e não depender do que os outros pensam, ou não depender da sorte da outra pessoa vai me dar, eu posso conquistar isso. E os Estados Unidos me deu essa oportunidade. Você traz um pouco desse relato. E essa questão da massa de manobra, você também via essa característica na cultura norte-americana? A massa de manobra em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Se você for lá na tribo dos índios, vai ter o cacique lá dominando o grupo. Para ele dominar o grupo, ele tem que ter alguma coisa para dominar. Ele tem que pensar uma forma e fazer alguma forma de pensamento, alguma forma de medo para dominar. Isso aí vai em qualquer lugar. Alguns vão usar mais, outros vão usar menos.
Gilberto, a gente está conversando aqui, outra coisa que você fala do período que você viveu nos Estados Unidos, você cita o exemplo da Torre Gêmeas, né, daquele atentado em 2001, logo que você chegou, mas você também estava ali naquela época, em 2008, que teve aquela, né, a bolha imobiliária, aquela dificuldade, aquela onda, né, que, enfim, a questão econômica do mundo inteiro foi chacoalhado. Como é que foi para você lidar ali? Houve alguma situação em que te marcou, que te prejudicou e outros brasileiros? Teve a questão dessa bolha que teve lá, e acho que foi 2008, parece, mas ela estourou muito em 2009. Então, assim, o país passou por uma situação muito difícil financeiramente, aí a questão de emprego diminuiu muito, aí a questão migratória também veio muita gente embora naquela época, que o serviço diminuiu, né? Então, assim, já não compensava quem está lá para trabalhar, se tinha um objetivo pequeno tempo, né? Quem tinha um longo tempo não se importou e ficou. E faliram muita gente, né? Eu também tinha uma empresa e nessa época eu tive que fechar minha empresa, porque eu tem impostos, tem questão de pagar seguro de carro, seguro de empresa, e ficava muito alto. Então, assim, quando diminui a entrada, você tem que cortar os gastos para cumprir, suprir as necessidades de pagar, né? Aí eu voltei a trabalhar a hora, vender minha hora para os outros. Então, assim, teve essa situação muito grande. A gente via muitos brasileiros perdendo casa, muita gente perdeu as casas, comprou casa e teve que devolver para o banco. Alguns você passava, tinha as ruas que você passava, depende do tamanho da avenida, você passava ou a rua, tinha lá 5, 6 casas assim, pequeno, em blocos pequenos, eram muitos. Gilberto, uma curiosidade que eu sempre tenho, eu sempre escuto vários relatos, né? A pessoa está em outro país, principalmente eu ouço muito isso no Canadá e nos Estados Unidos, a pessoa está ilegal no país e ela tem uma empresa. Como é que funciona isso? Como é que se monta uma empresa? Sim, para a gente abrir uma empresa é muito fácil, né? Lá um dia você conseguia abrir uma empresa lá. Você ia na prefeitura, tirava uma licença, abria uma conta de banco, abria um seguro da empresa e aí começava você tinha uma apólice, aí você tinha condições de você pegar um subcontrato ou contratar alguma coisa lá na área que você fosse trabalhar. Então isso era muito fácil, não era uma coisa burocrática, aquela coisa que como é no Brasil, que você abriu uma empresa e fechar. Bom, tá aí respondido uma dúvida que eu sempre tinha, porque eu escuto esses relatos sempre e eu fico pensando, mas como que é? Justamente porque o nosso contexto, a nossa experiência de Brasil é uma burocracia muito grande, né? E aí você me fala que é fácil, eu tinha uma empresa, eu montei uma empresa e num dia, gente, tô chocada, como diz o outro, né? E para fechar essa empresa também é tão fácil assim ou não? Para fechar é a mesma coisa, né? Você podia fechar aqui lá rapidinho. Só dar baixa nas coisas e era uma coisa rápida. Aqui você tem muita burocracia, aqui você talvez tem que ter um escritório de contabilidade, é muita burocracia, né? E aí, assim, nós também já estamos conversando bastante, está na hora de encerrar um pouco esse papo, mas antes eu gostaria de fazer algumas perguntinhas bem rápidas. A primeira resume os Estados Unidos em uma palavra. Oportunidade. Resume o Brasil em uma palavra. A gente tem esperança. E agora eu vou pegar uma colinha aqui, porque nós vamos fazer um ping-pong, tá? Eu pergunto rapidinho, dou a opção, você escolhe qual que você quer. É assim a gente vai identificar se você tá mais americano, né, norte-americano, ou você tá mais aqui brasileiro. Em relação a pagamento, você prefere o dinheiro vivo na mão ou o cartão de crédito? Dinheiro na mão. Em relação à refeição, aquele autêntico churrasco de domingo ou aquele hambúrguer congelado? É meu churrasco. Em relação ao clima, o calor brilhante, né, desse sol brasileiro ou aquela neve que você tem que tirar com pá para poder sair de casa? O sol é melhor, né? Em relação ao serviço, a simpatia do garçom brasileiro ou a gorjetinha americana? Eu vou ficar assim, no geral, pela simpatia brasileira, mas a eficiência, porque aí eu tenho que dizer no geral, porque se eu for dizer pela Rondônia, eu vou ficar com a eficiência dos Estados Unidos.
Porque aqui, pelo amor de Deus, né, cara? Em relação ao supermercado, o carrinho cheio no Walmart ou aquela feirinha com pastel, depois um caldinho de cana? O carrinho cheio da Walmart. E aí, para finalizar, o sucesso é ter uma casa enorme no subúrbio ou ter a família perto no final de semana? A família. Qual é a saudade que você tinha nos Estados Unidos, assim, que fazia você desejar voltar, pegar o primeiro avião e voltar para o Brasil, assim? Havia alguma coisa aqui que te atraía para poder voltar? Eu acho aquela questão, assim, de mais calor humano, né? Que a gente sente porque a gente nasceu e é brasileiro, então, assim, esse calor humano faltava. Pois é, Brazuca, nosso Fala Aí Brazuca tá chegando a fim, essa conversa com o Gilberto, ele que relatou a sua experiência, né, como que foi viver nos Estados Unidos por 11 anos, ele chega ali naquele contexto de 2001, atentado terrorista, vive também a questão da bolha imobiliária que afeta a economia mundialmente, então 2 acontecimentos muito grandes naquele contexto. Dentro disso aí também tinha uma guerra, né, do Iraque, algumas coisas assim também que a gente acabou não relatando. E aí você identifica, né, todas as nuances, toda a experiência e você entende como que, para ser brasileiro, como no exterior, como a gente precisa de resiliência, como a gente precisa de força, né? E aí, assim, vou passar para o Gilberto para que ele fale alguma coisa, não sei se ele deseja acrescentar, dar alguma dica, para aquele que ainda sonha viver o sonho americano. O que você orienta? Qual a sua dica de hoje? Olha, quem quer ir para os Estados Unidos ou qualquer outro lugar, não precisa ser exatamente os Estados Unidos, mas sim para outro lugar fora do país, primeiro você tem que saber a cultura do país e saber e aprender um pouco. Se for para os Estados Unidos, vai ter que aprender o inglês, saber um pouco de inglês, né? E chegar lá e ter objetivo. Qual é o objetivo que você está indo para lá? Mas assim, adaptar a cultura do local, não o local adaptar a você. É você que está no lugar estranho, não é o estranho que está em você. Então, assim, adapta ao lugar. Você tem a cultura, respeita a cultura local. Não queira mudar. Se for para mudar, fica no seu país, aqui que você tem que mudar. Ê, Brazuca, que alegria, né? Que alegria ter você aqui conosco, que alegria ter o Gilberto contando a sua experiência, falando das suas vivências ali nos Estados Unidos, o seu retorno ao Brasil, como foi a sua adaptação e que legal. Então, olha, para você que curte esse tipo de conteúdo, dá um like, compartilhe com pessoas que também gostam disso e se você é um brasileiro ou conhece um brasileiro que vive no exterior, que queira compartilhar a sua história, entre em contato conosco. Vai ter um link na descrição desse vídeo, aqui no primeiro comentário desse vídeo vai ter o link, você pode clicar, vai ter um formulário, eu vou entrar em contato com você, vou ler a tua história e a gente vai marcar para que você também possa contar a sua experiência. Afinal de contas, o Fala Aí Brazuca é a voz do Brasil no mundo.